E o tema da mensagem de hoje é receber a chave da multiplicação em tempos de crise. Amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus 14, versículo 20. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Nós vemos aqui nesse texto que Jesus, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Mas como a gente sabe que o tema da mensagem é receber a chave da multiplicação em tempo de crise, nós vamos observar que Israel, ele estava passando pelo momento de crise. Qual o tipo de crise que Israel estava passando? E ali era uma crise espiritual. Por que espiritual? Porque se você for analisar, antes do profeta João Batista vir até o povo de Israel anunciar a vinda do Messias, Deus estava cerca de mais ou menos aproximadamente 450 anos sem falar com o povo. Então existia uma crise enorme espiritual. E ali nós podemos observar que Jesus, ele veio para saciar a vontade do povo. Jesus veio para alimentar aquele povo. Jesus veio para eliminar todo tipo de crise na vida de Israel e na vida dos seus filhos. E nós podemos observar que nessa passagem Jesus leva o povo para um lugar deserto, e ali naquele lugar deserto havia uma multidão. A palavra diz que era aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Irmão, se nós for analisar, se nós colocarmos aí 5.000 homens, cada mulher para um homem, já são 10.000 pessoas. E se nós for analisar, na época o povo gostava de fazer filhos, não é verdade? Ainda mais porque eram crentes, irmãos. Então eles ainda estavam na unção da multiplicação ainda sobre a terra. Então se nós colocarmos aproximadamente aí uns 4 filhos por casal, então já iria acrescentar mais 4.000. Então no mínimo existia ali umas 14, 15.000 pessoas para que Jesus viesse alimentar. Então aquele povo, estava com sede. A crise era tão grande que aonde Jesus ia, ali falando do reino do céu, do reino de Deus, aquele povo ia atrás. Eles queriam alimentar aquilo que estava dentro dele, aquilo que eles sentiam vontade. E ali nós podemos observar que Jesus, ele falou a manhã inteira, ele falou a tarde inteira, e os discípulos, quem sabe, por uma hora eles coçaram a cabeça e falaram: meu Deus do céu, o povo está faminto, Jesus só está falando, e agora esse povo precisa de comer. E os discípulos preocupados, chegou Jesus, despede o povo, para que eles vá em aldeias aí e comprem alguma coisa para eles comer, despeça esse povo, o povo está morrendo de fome. E Jesus disse: pegue o que tiver aí de alimento e traga até mim. E aí os discípulos saíram procurando, no meio de 15.000, mais ou menos 15.000 pessoas, irmãos, foram encontrados 5 pães e 2 peixinhos. Aquelas pessoas estavam totalmente à responsabilidade de Jesus. Eles estavam totalmente dependentes de Jesus ali naquele momento, porque aonde Jesus ia, eles iam atrás. Aonde Jesus caminhava, aquele povo caminhava atrás de Jesus. E aqueles discípulos pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos e levou até Jesus. Quem sabe os discípulos falaram: nós pelo menos estamos garantidos, porque na época era o costume eles cortar o pão no meio. Então, ou seja, 5 pães já dá 10 pedaços. Os discípulos falaram: opa, já tem 10 pedaços de pão, mais 2 peixinhos, corta os peixinhos no meio, já vai dar 14 pedaços, Os 12 discípulos, mais Jesus e o menino, ali já são 14 pessoas. Falou: opa, nós estamos garantidos aqui, Mas só que o interessante é que quando aquele povo leva aqueles pães e aqueles peixes até Jesus, através de um cesto, os discípulos, eles estavam esperando algo, inacreditável da ação de Jesus. E quando eles levaram até Jesus aquele cesto com aqueles 5 pães e 2 peixes, eles achando, quem sabe, que Jesus ia fazer um ritual ali, igual aquele ritual da chuva, catar os discípulos, sair rodando em volta daquele cesto, ou quem sabe Jesus ia fazer uma oração profética, falar em línguas, sair rodopiando no mistério. Os discípulos e aquela multidão estavam esperando algo, e Jesus disse para que a multidão se assentasse em grupo ali em volta de Jesus.
E quando, para surpresa dos discípulos, Jesus pega aquele cesto e simplesmente diz assim: Senhor, te dou graça por este alimento. Jesus apenas abençoou. Então acredito que os discípulos não entenderam nada. E pior ainda, quando Jesus entregou aqueles pães para os discípulos, estava do mesmo jeito. Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos da mão dos discípulos, e quando entregou os 5 pães e os 2 peixinhos, continuavam ali, irmãos. Eles não tinham visto o milagre acontecer. E quando Jesus partiu o pão e deu para os discípulos e disse assim: agora sirva a eles. Acredito que os discípulos um olhou para o outro e agora? Como que a gente faz? Né? Muitas das vezes nós ficamos perguntando. A gente ora, apresenta os nossos familiares diante de Deus, nós apresentamos uma causa diante de Deus, e nós queremos uma resposta imediata. Nós queremos que o nosso pastor chegue aqui, comece a falar em línguas, profetizar na nossa vida, e nós queremos ver o fogo caindo do céu e o milagre acontecer. Isso é o que nós queremos. Mas eu quero te dizer que, embora nós não estejamos vendo algo acontecer, o milagre já está acontecendo. Deus já está entrando com provisão sobre as nossas vidas. E eu quero te dizer, quando os discípulos pegaram aqueles pães e aqueles peixes e começou a distribuir para aqueles grupos de pessoas que estavam assentados, a multiplicação foi acontecendo. A multiplicação foi acontecendo na vida daquela multidão. A multiplicação foi acontecendo para a vida daquelas pessoas. Existiam muitos incrédulos ali naquele meio. Existiam muitas pessoas que não acreditavam que Jesus iria fazer aquele milagre. Existiam muitas pessoas ali que não deram crédito nenhum. Falou: você acha que... deve ter pensado: você acha que vai transformar 5 pães e 2 peixinhos para toda essa multidão comer? 15 mil pessoas, gente, é muita gente. 5 pães e 2 peixinhos não dá para um crente comer, quanto mais 15 mil pessoas. Quando eu começo a comer, irmãos, quando eu estou com fome mesmo, se você reparar o meu prato, você vai ficar escandalizado. Eu vou pecar porque você vai se escandalizar, irmãos. Embora agora eu estou fazendo regime, mas o que eu quero te dizer, independente se tenha incrédulo ou não, independente se na tua família existe incrédulo ou não, eu vou te dizer, no lugar daqueles 5 pães e aí daqueles 2 peixinhos, entregue ao Senhor, para que o Senhor apresente, quem sabe, o teu familiar diante de Deus, quem sabe o Senhor apresentar a tua causa diante de Deus, apresentar a crise que você está passando diante de Deus. E quando o Senhor apresentar diante de Deus, até mesmo aqueles incrédulos, aqueles que não acreditavam que o teu milagre ia chegar, até mesmo aquelas pessoas que acharam que você não ia sair da crise, até mesmo aquelas pessoas que acharam que você ia ser um derrotado ou uma derrotada, eles terão que saciar, eles terão que se alimentar do milagre de Deus na tua vida, porque Deus vai te levantar com poder e autoridade nessa terra. O Senhor te levantará com autoridade para que essas pessoas, elas venham ser saciadas através da bênção de Deus na tua vida. Isso é milagre de Deus, irmãos. Independente de quantos incrédulos estejam ao nosso redor, independente de quantas pessoas acham que nós não vamos conseguir, mas Deus, Ele tem o poder, Deus tem a autoridade para fazer de nós, homens e mulheres, com o poder, a autoridade para servir lá fora, para que as pessoas venham olhar para nós e dizer assim: o Senhor multiplicou a vida deste homem, o Senhor multiplicou a vida dessa mulher. Eles estavam numa crise tal, que até mesmo eu não acreditava, eu desacreditei, e agora, por ter visto esse milagre na vida dele, eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu creio no Deus que este homem, essa mulher serve. E é isso que Deus tem para você, irmãos. Deus, Ele tem uma unção tremenda. Deus, Ele quer fazer com que nós venhamos ser exemplos. Deus, Ele quer que nós venhamos ser exemplos nessa terra. E um exemplo típico disso foi Isaac, contrariando todas as expectativas em meio à crise. Ele semeou no deserto, irmãos. Leia lá comigo, lá em Gênesis 26, 12, nós vamos ver um grande exemplo, que vai dar uma grande lição para mim e para você. 26, 12, diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Você entendeu, irmãos? Isaac, o filho da promessa, ele estava ali no deserto, e deserto nós sabemos que não é lugar de semear, deserto não é lugar de plantar, deserto não é lugar de trabalhar.
E mesmo assim o Senhor foi com Isaac, mesmo assim o Senhor o abençoou, o Senhor fez com que ele prosperasse em um lugar, quem sabe, impossível. Eu quero dizer para você, o Senhor tem abençoado as tuas mãos. Olha para as tuas mãos, diz assim: há uma grande unção nas minhas mãos. Então, quando você for para os lugares, quem sabe, impossíveis, quem sabe os lugares mais impossíveis que você andou, ao tocar com essa mão ungida, com essa mão que tem uma unção poderosa, saiba que o milagre vai acontecer. Não precisa nós entendermos como vai acontecer, mas que vai acontecer, vai. Às vezes é necessário nós passarmos pela crise para que nós venhamos adquirir experiência, para que nós venhamos aprender a guerrear, para que nós venhamos aprender a dar crédito à palavra de Deus, para que nós venhamos dar crédito às coisas do Senhor. Porque quando está tudo bom, é muito fácil nós falarmos que nós servimos a Deus. Quando está muito bom, é muito fácil nós falarmos que nós temos um Deus todo-poderoso. Eu quero ver você dizer quando as coisas estiverem no meio das crises. Eu quero ver quando você estiver chorando. Eu quero ver quando você estiver ali achando que não tem mais uma saída, você dizer assim: Senhor, eu posso estar passando pela crise, mas eu confio toda a minha força no Senhor. E é isso que o Senhor, Ele quer. Sabe como o Senhor, Ele se agrada de mim e de ti? Não é quando as coisas estão tudo bem, nós viemos se ajoelhar e chorar diante da presença dEle, não. Mas é quando as coisas estão indo contra a nossa vida, e mesmo assim nós reconhecemos que nós temos um Deus que nos ama, nós sabemos que nós temos um Deus que não nos desampara. É assim que Deus, Ele se agrada. Deus, muitas das vezes, Ele se entristece com o tipo de pessoas que vem à igreja, frequenta a igreja, se batiza, aprende muitas coisas dentro do reino de Deus, e quando Deus o abençoa, simplesmente ele vira as costas e sai andando. Não é isso que Deus quer. E eu quero te dizer, se você está passando por uma crise hoje, se você está passando por uma dificuldade, é porque o Senhor quer trabalhar nessa causa. O Senhor quer trabalhar nessa crise. O Senhor quer pegar nas tuas mãos. Eu quero te dizer, quem sabe você pensou que você está sozinha, quem sabe você pensou que está sozinho. Eu estou aqui como um profeta do Senhor para te dizer que o Senhor em momento algum Ele te abandonou, em momento algum o Senhor Ele te esqueceu, mas a todo momento que você esteve fraco, todo momento que você esteve prostrado, o Senhor carregou você no colo, o Senhor te abraçou, o Senhor carregou você, o Senhor caminhou contigo. E Ele quer te dizer para você: não desista, não pare, independente do que esteja passando, o Senhor é maior do que a tua luta, o Senhor é maior do que a tua prova. O Senhor quer te mostrar, quer se revelar a ti, maior do que a tua prova, meus irmãos. Os pastores de Gerar, a concorrência enviada pelo inferno sobre a vida de Isaac, para tentar roubar a multiplicação do Senhor em tempos de crise. Então, ou seja, há uma concorrência muito grande, irmãos, quando nós estamos passando por esse momento difícil. Há grandes propostas que vêm do inferno para tentar nos tirar, arrancar esse pouquinho de força que ainda existe dentro de nós quando nós estamos passando por esse momento de crise. Porque é mais fácil um leão correr atrás de uma presa doente do que uma sadia. E você pode observar, é nos momentos das crises que você recebe propostas malignas para sair da presença de Deus, recebe propostas que você não tinha recebido quando você estava firme. E eu quero te dizer, se você, quem sabe, recebeu uma proposta dessa, rejeite, que Deus não está neste negócio. Rejeite, não tente enganar a si mesmo, falar que você vai abraçar essa causa e o Senhor vai ser contigo. Não, o Senhor está falando: rejeite essa proposta que não é de Deus. Quem sabe o diabo está tentando te levar para o mundo, Esses dias eu vi uma reportagem, os pagodeiros que tinham se convertido, hoje estão se reunindo novamente para voltar aos grupos antigos, como o Salgadinho do Catinguelê, o Crigo, que era do Exalta Samba, muitos outros que tinham se convertido e hoje já estão fazendo um grupo ali, se reunindo, e por curiosidade era o evangelho que estão fazendo o movimento.
para que os grupos antigos voltem a tocar nas noitadas, nas baladas, aonde há prostituição, há ruína familiares, aonde há muitas orgias, aonde há muito trabalhar do diabo. E nós estamos vendo que o diabo, eles estão pegando essas presas muito fácil, através de propostas, através da habilidade, para que venha algo fácil até as mãos deles. Mas eu quero dizer para você, mesmo na nossa fraqueza, irmãos, mesmo na nossa fraqueza, nós sempre vamos declarar que só o Senhor é Deus. Declara assim comigo: só o Senhor é Deus. Vamos declarar para o inferno ouvir: só o Senhor é Deus. E não vai ser nenhuma crise, não será nada que nos tirará do amor de Deus, que apagará aquilo que nós sentimos. Nada irá apagar isso, irmãos, nada. Glórias a Deus. Vamos ler lá em Gênesis 22, 18, que diz assim, ó: e tornou Isaque a abrir os poços que se cavavam nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhados depois da morte de Abraão. Ele lhes deu o mesmo nome que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome Sitna. Esse demônio age trazendo confusão no mercado, desânimo aos corações, e conformismo e acomodação, né? Então, 3 poços e 3 atitudes para recebermos a chave, para vivermos a multiplicação em tempo de crise. Vamos aprender. Primeiro, Ezeque: não se deixe envolver pelo espírito de confusão, mas viva a dimensão do Espírito. Tiago 3,16: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Irmãos, muitas das vezes o Senhor, Ele quer nos dar algo. Muitas das vezes o Senhor nos direciona, assim como fez com Isaque. Direcionou Isaque a desentulhar aqueles poços que era do seu pai. E ali, se ele desentulhasse, assim como ele desentulhou, aqueles filisteus vieram contender com ele, dizendo que aqueles poços não eram dele. Ele poderia muito bem falar assim: ó, é o seguinte, esse poço foi meu pai que enterrou, que cavou. Esse poço aqui foi a mão de obra do meu pai, vocês enterraram e eu agora reabri. Então é o seguinte, todo o direito é meu. Ele poderia muito bem, mas ele deixou o espírito de confusão. E isso que o Senhor quer. O Senhor, muitas das vezes, Ele faz com que nós vamos a portas para nós adquirirmos experiência. Quem sabe você tem batido numa porta e não deu certo. Quem sabe você achou que era essa semana que você ia conseguir o seu emprego. Quem sabe essa semana você achou que você ia se dar bem na vida sentimental. Quem sabe essa semana você achou que ia se dar bem em algo, em alguma área da sua vida. Quem sabe você até pensou que o seu filho ou seu esposo, alguém viria a este culto hoje, e você não está vendo isso. Quem sabe não, essa porta não se abriu hoje, mas o Senhor quer te dizer: persista, persevere, porque o Senhor, Ele há de colocar uma porta diante de ti, e essa chave que você tem na sua mão, que é da multiplicação, você irá abrir, e você verá a multiplicação do Espírito acontecendo na tua casa, no teu lar. Você verá o teu marido vindo para a igreja, para a casa do Pai, e profetizo além, você verá essa pessoa que você tanto deseja estar na casa do Pai, aqui nesse altar, pregando a palavra de Deus com ousadia. Você verá essa pessoa levando a palavra de Deus a este mundo lá fora, porque a chave da multiplicação está nas suas mãos. Até agora nós falamos de 5 chaves, não foi? 5 chaves. Já tem um molho na sua mão. Há um molho de chaves. Olha quantas chaves está na tua mão.
Olha quantas chaves você já tem nas suas mãos, e você acabou de declarar que há uma unção nas suas mãos, e essa unção está nessas chaves. Aonde você for, o Senhor colocará portas, e você abrirá, e você verá o que Deus irá fazer na tua vida. Aleluia. Voltando lá, Esek significa contenda, confusão. Isto é, a ação do inimigo para impedir que você cresça, que você colha em meio à crise. Eu quero dizer para você, em vez de eu e você nós ficar procurando contendas, não vamos descer ao nível, irmãos, aos contendeiros, porque é um espírito do Senhor na tua vida, e na vida daqueles contendeiros há um espírito maligno. Eu quero dizer para você que você é como águia, e a águia, ela não briga com pássaros menores que ela. A águia, ela não briga com pássaro. Às vezes a andorinha vai lá tirar uma com a águia simplesmente ignora e vai embora. A águia simplesmente ignora. E eu quero dizer para você, você é águia. E a águia, ela anda por cima das nuvens. Sabe quando vem a tempestade, o tempo das crises? A águia, ela vai por cima, meu irmão. A águia, ela não se molha, ela não deixa se contaminar no meio das crises. E eu quero profetizar na sua vida. Quem sabe você tem até se molhado no meio dessa crise. Quem sabe você tem até chorado. Quem sabe você tem até pedido uma saída para o Senhor. E o Senhor está dizendo hoje, você vai andar, voar por cima das nuvens. Você irá voar por cima dos problemas. Você irá voar por cima das crises, e você olhará para essa crise que você está passando, e vai ver que não é nada, você vai ignorar, é apenas uma andorinha, e diz o ditado que uma andorinha só não faz verão, não é verdade? Então é isso que Deus tem na sua vida. Deus, Ele está usando essa crise que há na tua vida para que você cresça, para que você venha amadurecer no Espírito, e que você conheça o poder de Deus. 1 Coríntios 14, 33 diz assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Segundo, Sitna, não deixe de avançar por causa das acusações e oposições, mas seja um padrão de perseverança. Seja um padrão de perseverança, irmãos. Não acusações na nossa vida que vai nos fazer impedir. Muitas das vezes nós estamos bem com o Senhor, e por causa de um vacilo, por causa que os nossos pés muitas das vezes dão aquela escorregadinha, e nós achamos que nós somos a pior pessoa do mundo, e nós achamos que nós não somos mais dignos do reino de Deus. Quem sabe você tem pensado isso por esses dias? Quem sabe você tem achado que você não é mais digno de estar no reino de Deus? Eu quero dizer para você que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que o Senhor te formou, te criou com todo amor e carinho, e que nada neste mundo, nem o pecado, vai fazer com que você venha desistir do que Deus tem na sua vida. Nada nessa terra vai fazer com que você venha perder a habilitação de Deus para conquistar o reino do Pai, para conquistar o reino de Deus. Não é nada nessa terra, irmãos, que vai fazer com que você venha perder a esperança. Não há pecado nenhum que possa apagar um filho de Deus, que possa fazer com que nós não venhamos a ser mais filhos de Deus. Eu tenho o costume de dizer que nós pecamos, mas isso não quer dizer que nós somos pecadores, porque o pecador é aquele que vive do pecado, não é verdade? Não sei se já falei aqui, mas quantos aqui já fizeram pão? Já fez pão? Quantos já fizeram bolo? Pouquinha gente, acho que por isso que não rendeu tanta receita, né, pastor? Mas o fato de você fizer pão, isso significa que você é um padeiro? Você simplesmente fez o pão aquele dia, mas isso não quer dizer que você é um padeiro. Da mesma forma somos nós. Não é porque nós erramos, que nós pecamos um dia, que vai fazer de mim e de você um pecador. Mas sempre, aquele que faz o pão, ele acorda pensando em fazer pão. Aquele que trabalha fazendo bolo, ele acorda pensando em fazer bolo. Mas eu e você, nós somos filhos de Deus, e todas as manhãs que nós acordarmos, nós vamos acordar pensando em adorar o Senhor, em levar a nossa alma a cultuar o Senhor, em levar o nosso corpo a ser um exemplo, para que as pessoas vejam que há Deus na nossa vida. Não vai ser o pecado, irmão. Se você pecou, esquece, apaga. O Senhor já não lembra mais, e muitas das vezes nós ficamos lembrando o Senhor: Senhor, eu pequei, tá, já perdoei, mas Senhor, eu pequei.
O Senhor diz na palavra que Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Então sabe, irmão, o Senhor já esqueceu do seu pecado. Coloca a tua vida no altar, para que nós venhamos sair dessa crise e nos fortalecer e ser grande na presença de Deus, amém? Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É isso, resista ao diabo, não dê ouvido a Satanás, não brinca com o pecado, porque muitas das vezes a nossa crise é porque nós brincamos com o pecado, às vezes tem um camarada que ele tem uma fraqueza por mulher, e ele vê uma mulher vindo, ele está amarrado, em nome de Jesus, mas não tira o olho, irmão, ele quer provar a fé que está nele, ele quer provar aquilo que está dentro dele, fala, está amarrado, em nome de Jesus, está amarrado. Meu irmão, a palavra diz: sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você não quer pecar? Desvia os teus olhos. Você não quer errar? Afaste-se. Você não quer ser prejudicado na tua fé? Você não quer passar por uma crise espiritual? Então, resista às tentações, mas não indo de encontro a ela, se desviando do caminho dela, porque o caminho do Senhor não há pecado, o caminho do Senhor não há rebeldia, o caminho do Senhor não há nada que faça com que nós venhamos sair da presença de Deus, amém? Terceiro, Reobote: não se conforme com o espaço que o diabo tem para você, mas crie hábitos de crescimento. Crie hábitos de crescimento. Muitas das vezes nós estamos conformados com aquilo que nós temos, e o Senhor Ele já tem falado há muito tempo com você, saia daí, eu te abrirei uma porta maior. O Senhor já está te falando, eu estou te entregando a chave da multiplicação, para que você saia da onde o Senhor já está há muito tempo te mandando. Às vezes nós não temos habilidade em algo e nós estamos insistindo, Esses dias eu estava comentando com nosso irmão William, nosso irmão Anilson, e da época que eu fazia capoeira, irmãos, você olha para mim, eu tenho um estilo, Irmãos, pensa no camarada ruim, pensa no caba que não sabia fazer nada na capoeira, era eu. A escola que eu ia, às vezes disputava campeonato, e a escola que eu frequentava era a pior das escolas que ia para esses campeonatos. E quando ia lá, tinha a apresentação de cada escola, Quando era a minha escola, chama fulano, vai lá dar um mortal. Fulano ia lá, dava um mortal. Chama ciclano, vai lá dar o parafuso, não sei o que lá, tal, que tem os nomes meio esquisitos, capoeira. Chamava a criancinha lá, vai lá, não sei o que, faz não sei o que, vai lá, dá o gato. Meu irmão, eles não me chamavam nem para fazer estrelinha, eles não me chamavam para nada, nem para lá fazer uma meia-lua lá, alguma coisa assim. Aí eu pensei comigo, e o irmão falou assim, uma pessoa na época falou: Renato, eu te olhei, você só gira a perna para um lado. Aí depois eu comecei a observar, eu falei, é mesmo, eu estou lutando lá e vendo que eu só giro a perna para um lado. O meu oponente não precisava fazer nada, eu chegava lá, começava a girar, 5 minutos eu cansava, caía, ele ganhava a luta. Então, ou seja, eu não estava habilitado a fazer aquilo. Então, para que eu estava insistindo naquilo? Você acha que ia ser um cordão, uma faixa preta, não sei o quê? Nem sei as cores que tem na capoeira, mas eu estava no lugar errado. Às vezes você também está no lugar errado que nem eu. Às vezes você acha que você não é nada, você não é ninguém, você é um fracasso porque você não está no lugar certo. Mas eu te digo, há uma habilidade nas tuas mãos que o Senhor te deu, há algo de bênção que Deus colocou nas tuas mãos para que prospere, e é nisso que o Senhor fará. Por mais que você olhe para sua mãe e não veja nada, mas é nisso que o Senhor irá abençoar a tua vida. Não existe impossível para Deus. Tudo que você desejar no teu coração e fora para o reino de Deus, Deus Ele entregará nas tuas mãos. Deus não multiplicou o pão? Não saciou a todos? Da mesma forma, Deus pode multiplicar aquilo que há de bênção na tua vida, amém? Gênesis 22 diz assim, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos nessa terra. Dali subiu para Berseba. Você viu, irmãos? Ele não contendeu, e se você for ver,
a habilidade de Isaac era cavar poços. Ele não deu crédito para aquelas pessoas que estavam ali tentando atrapalhar o serviço dele, porque existia uma habilidade na mão dele. E quando nós temos uma habilidade, não é a concorrência que vai tirar, não é a concorrência que vai apagar. Por mais que ele tente frustrar os seus planos, mas ele não consegue apagar a habilidade que há nas tuas mãos. Rehobote significa lugar amplo, ou seja, o dia da vitória chegou. Ninguém pode parar o crescimento profissional. Se você crê como Isaac creu, que ele insistindo, perseverando, o Senhor iria dar um lugar amplo para ele, saiba que você também irá receber Rehobote na sua vida. O Senhor irá declarar a vitória na tua vida, porque você também é filho de Abraão. Amém? Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando eu venço os pastores de Gerar, estou pronto para ter a chave da multiplicação do Senhor em tempos de crise. Isaac estava ali em Gerar e havia muitos pastores naquela terra. E era exatamente esses pastores que estavam toda hora tentando frustrar os planos de Gerar, de Isaac. Mas Isaac perseverou, Isaac insistiu, Isaac não olhou para a luta. Não olhe para a luta também, irmãos. Não vamos olhar, eu falo para nós, não vamos olhar para a luta, não vamos olhar as circunstâncias que nós estamos passando hoje, mas vamos vencer essas dificuldades, vamos vencer os pastores de Gerar, aqueles que tentaram entulhar os nossos poços, aqueles que tentaram apagar os nossos sonhos. E quando nós fazemos isso, nós recebemos a chave da multiplicação do Senhor nos tempos de crise. Vamos lá. Primeiro, a grande colheita na terra dos inimigos que já está sujeita. 1 Coríntios 15:28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Então, ou seja, Deus ele já deu para você, Deus ele já tem dado para nós as bênçãos do Senhor, independente aonde seja, aonde nós vamos semear, saiba que o tempo da colheita chegou na nossa vida. Segundo, de volta o poder financeiro, maior que o do inimigo, né? Pagar o banquete. Isaac pagou o banquete a Abimeleque. Abimeleque era rei de Gerar, era rei daquela região, e Deus prosperou ele tão poderosamente, que foi ele que sacou do bolso. Não, acho que você não tem quase nada aí não, pode deixar que eu pago. E é isso que o Senhor vai fazer, vai multiplicar tanto na tua vida, que você vai pagar para pessoas de grande importância aqui, quem sabe em São Bernardo, você irá chamar pessoas muito conhecidas e falar, pode deixar que eu pago. Chama quantas pessoas você quiser, eu pago, porque o Senhor me prosperou, o Senhor tem me abençoado, e é você que vai pagar o banquete, irmão. E quando isso acontecer na sua vida, me convida para comer junto com você, amém? Oh, glória. Eclesiastes 5:19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, ele deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Eu já falei isso. Aquilo que Deus deu nas tuas mãos, a habilidade que o Senhor te deu, é um dom de Deus. E quando você usa o dom de Deus, as coisas começam a prosperar na tua vida. A marca da colheita. 3. A marca da colheita. Colher tudo que semearmos nos últimos anos em tempo recorde. Amém? Deixa eu ler o versículo. João 4:35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede o campo, pois já branquejam para a ceifa. Eu vou dizer para você, irmão, é algo tremendo isso. Você não precisa semear
e ficar esperando a multiplicação de Deus. Quando você semear, faça como Jesus ordenou ali naquele deserto. Assente-se, sente-se para ouvir a palavra de Deus, sente-se para ouvir as instruções do Senhor, sente-se para se chegar mais próximo de Deus, porque quando você semear, Deus ele pode te surpreender com grandes bênçãos na tua vida. Deus ele pode te surpreender com coisas maravilhosas. Quem sabe você está esperando isso lá longe, quem sabe você está esperando isso para anos, quem sabe você está esperando isso para meses, mas o Senhor pode te surpreender hoje. O Senhor ele não só pode, como ele quer te surpreender. Então receba a chave da multiplicação do Senhor. Em meio à crise, em meio às crises você irá crescer, em meio às crises você irá multiplicar, em nome do Senhor. Receba isso como uma palavra profética. Quantos creem que o Senhor pode te levantar em meio à crise? Então se você crê, diga glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga para o seu irmão assim: irmão, não, diga com fé: irmão, Deus te prosperará no meio dessa crise. No meio dessa crise você será grande e colherá a multiplicação do Senhor na sua vida. Diga assim para o seu irmão: você crê, irmão? Então aplauda o Senhor Jesus e glorifica a Deus, porque Ele é maravilhoso.